Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre a sua família. Como está o seu dia hoje? Como está o seu tempo de oração? Você tem buscado a Deus em oração? As maiores batalhas são travadas, na oração. A igreja é uma igreja que ora pouco. Nós somos cristãos que oramos poucos, nós precisamos melhorar, precisamos aumentar a intensidade. Paulo valorizava muito a oração. Por isso Paulo, ele alcançava grandes vitórias, vitórias contra ele mesmo, vitória contra inimigos. Paulo tinha sempre um testemunho forte de vitória na oração. Romanos capítulo 15, versículo 30, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Olha que maravilha. Paulo tinha um enfrentamento a fazer. E Paulo, ele roga aos irmãos. Paulo, ele suplica aos irmãos. Paulo, ele pede aos irmãos que se juntem a ele nessa batalha da oração. Porque Paulo queria encontrar o quê? Bom êxito na tarefa que ele tinha para exercer. Nós precisamos dispensar um tempo precioso de oração. Não aquela oração no final da noite, quando você está cansado, vai deitar e diz que vai orar. Não, não. Tenha prioridade no tempo de oração. Escolha o melhor do seu dia. Escolha o melhor do seu vigor. Invista na oração. Olha, tem um filme muito bom para você assistir, que se chama Quarto de Guerra. Procure esse filme e veja onde as batalhas são ganhas. São ganhas na oração. Que Deus te abençoe e que você tenha um tempo especial na presença do Senhor. Quero conversar com uma jovem chamada Bianca. A Bianca, aos 10 anos de idade, ela tem uma grande decepção na sua família. Mas Deus é fiel, Deus é poderoso para transformar e restaurar vidas. Vamos passar então a esse testemunho. Recebo da cidade de Alfenas, Bianca de Castro. A paz do Senhor, seja bem-vinda. A paz do Senhor, obrigada. A Bianca é uma adolescente, quase chegando na juventude. Quantos anos, Bianca? 16. 16 anos, estudando muito? Muito, muito. E pretende o quê quando chegar na faculdade? Ainda estou indecisa, não sei. Mas está indecisa em qual? Eu estava pensando em pediatria para fazer, ou professora de crianças menores. Eu ainda não sei, ou música, faculdade de música. Você tem 3 opções. Estou muito indecisa. Precisa já afirmar, né? Agora tem que tomar uma decisão. Bianca, a sua família era uma família equilibrada, né? Sim. Você tem mais quantos irmãos? 3. 3 irmãos. Uma família de 4 filhos, né? O casal. Vocês não eram ensinados na palavra do Senhor, não? Não. Mas seus pais preservavam valores de respeito, honestidade. Você foi bem educada nessa área? Sim, fui. Não tinha nada do seu lar que desabonasse isso, não? Não. E você foi uma menina muito tranquila até os 10 anos de idade. Isso, fui. Por quê? O que aconteceu quando você tinha 10 anos de idade que te roubou a paz? O meu irmão mais velho, ele resolveu mostrar, assim, o que o diabo estava colocando mesmo na vida dele, né? Então, ele começou a dizer que ele queria ser mulher e não mais homem. E aí foi uma reviravolta, assim, na minha vida, não só na minha vida, mas na vida da minha família inteira. E seu pai? Meu pai, ele não aceitava. Meu pai não aceitava. Foi uma briga grande ali. Foi. A minha mãe, né, tinha que aceitar, porque era filho dela, então... O meu pai já não, ele não aceitava de jeito nenhum. Quando eles se encontravam, havia uma disputa ali grande. Sim, brigas, nossa, E discórdias. ele levou isso além, essa ideia? Ele levou para frente isso? Não, assim, o meu pai, a gente, depois disso, que meu irmão começou a se revelar assim, o meu pai expulsou o meu irmão de casa, então o meu irmão foi morar com a minha avó, então eu já não via mais ele. Mas ele levou adiante essa vontade de ser mulher, ele foi dando passos maiores. Foi, Onde sim. ele chegou?
Ele foi até o rumo das drogas, até traficar, prostituir nas avenidas. Então ele se vestia de mulher mesmo, se travestia, se vestia, ia para os pontos, se prostituir, e o envolvimento com as drogas, uma coisa chama a outra. Foi, bebidas, festas, amigos errados, sempre foi. Quantos anos ele ficou nessa vida? Eu não me lembro muito bem, eu não sou assim de guardar muito o tempo, mas só sei que eu me lembro assim, a minha infância foi lembrar um pouco disso, dessa parte que eu não sabia o que fazer, eu sofria bullying na escola por causa disso. Minha família começou a ser meio que excluída por causa disso também. Então... Quer dizer que a sociedade, ela prega que ela não é assim uma sociedade que agride quando acontece uma coisa dessa, mas ela agride. Você foi agredido, tanto na escola quanto... Até eu era tímida, eu não conversava com ninguém. Quando alguém perguntava, eu não falava nada. Eu ficava quieta no meu canto, eu não falava qual era a minha situação na minha casa. Eu deixava as coisas da minha casa, os problemas da minha casa, na minha casa. Quando eu ia para a escola ou qualquer outro lugar. Você se fechava mesmo, um casulo ali? Me fechava. E mesmo assim, o povo ainda fazia piada com você? Fazia. E às vezes meu irmão ia me buscar na escola. E eu ficava muito triste com isso. Eu falava, não, por que você veio? Não. E você mesmo sabia que você ia enfrentar uma barra depois, né? Minhas amigas no outro dia, nossa, você tem um irmão que é mulher? E eu falava, meu irmão é mulher. Então... Mas você ficava muito embaraçada com isso tudo? Ficava, porque eu lembro dele como homem e depois ele resolveu ser uma mulher. Então isso foi uma confusão mesmo. E nenhum de vocês tinha Jesus como Senhor, nem seus pais, nem vocês. Então a situação ainda ficava mais pesada. Foi piorando. E a sua mãe investiu em clínicas para ele? Chegou ao ponto dele ser muito agredido pelos traficantes. Então chegou um ponto que a minha mãe falou para ele, ou você quer a clínica ou você quer o cemitério. Ou você vai pelo amor. Ele chegava a apanhar muito mesmo dos traficantes, ficava devendo. Ele apanhou tanto que ele foi ferido com as coisas, sabe, do cigarro. E ele, a pele dele foi queimada pelo cigarro. E seu pai, como é que ele reagia a isso? Com muita raiva. Seu pai estava junto com a sua mãe no momento? Ele ele não ajudava muito. Ele falava, ele não era de ajudar, por causa que ele não aceitava aquilo. Então, ele não ajudou muito nesse momento. Ele excluiu o seu irmão? Excluiu ele e minha mãe por causa dessa situação, mas ele sempre dava atenção para os outros filhos. Mas ele saiu de casa, seu pai? Não, depois do lá na frente? Isso, lá na frente. Agora, o seu irmão, as clínicas, passou por várias delas? Ele passou por 2 clínicas. A última clínica, a primeira clínica, ele saiu por livre e espontânea vontade, não queria ficar lá mais. E aí, a segunda foi que ele resolveu mesmo o que ele queria, ele resolveu o que ele queria e ele... Sair dessa vida. Isso, que ele resolveu, que ele viu que aquilo não era para ele, né? Então, foi quando ele aceitou a Deus lá dentro. Ele encontrou o Senhor Jesus? Encontrou. Agora, o Senhor Jesus, ele não aprova o homossexualismo, muito pelo contrário, ele condena o homossexualismo. Isso. Como é que teu irmão fez? Então... Depois de muita busca, muita oração das pessoas de fora, minha mãe, ela era católica, mas ela recebia oração daqueles que eram fiéis, né? E ela, em todo o tempo, pessoas oravam e meu pai, assim, ele era... Se meu pai não ajudava, minha mãe buscava. Minha mãe chegou ao ponto dela emagrecer tanto que ela pesava 45 quilos com quase 35 anos, ela começou a pesar isso. Então, ela foi diminuindo e ela foi perdendo a força por causa disso. Aí, até que o meu irmão resolveu aceitar a Cristo, ele foi vendo que aquilo que ele estava fazendo não era errado. E aí, até que um dia o pastor disse para ele, você aceita Jesus? E ele disse que sim, mas passou por muitas lutas lá dentro, mas foi algo assim maravilhoso para ele. Agora, quando a sua mãe ficou sabendo disso, como é que foi a cena? Foi de muita alegria. Ela não sabia nem falar, nem dizer o que estava acontecendo. Quando ela chegou em casa, ela estava chorando tanto que eu pensei assim, nossa, meu irmão morreu, quer ver? Meu irmão morreu. Aí minha mãe foi e falou, não, seu irmão agora está diferente. E aí foi no casamento do meu irmão que a minha mãe se converteu a Cristo. Foi no casamento dele. Desse que estava
que era transexual. Que era transexual. Isso. Então, dentro da clínica, ele recebeu a palavra de Deus. Isso. Aceitou Jesus como Senhor. Sim. E mudou. Cadê? E aqueles vestidos, aquelas coisas? Mudou completamente. Jesus mudou a vida dele. O que ele fez com aquelas roupas? Da água para o vinho, queimou. Ele queimou tudo, jogou no fogueira. Vontade dele mesmo. Isso. Ele rompeu com o passado. Isso, rompeu, deixou tudo para trás e ele falou assim, não, agora, nova criatura. Nova criatura. E aí ele chegou na igreja, ele mudou para São Paulo, foi morar junto com o pastor de lá. E aí chegou lá na igreja, a mulher dele já esperava ele. Deus já tinha mostrado para a mulher dele que ele ia chegar. E quando ele chegou, ela ficou muito feliz, né? Ela já tinha uma filha com outro marido, mas quando ela viu que ele era o escolhido dela, aí não teve mais, aí os dois casaram, graças a Deus hoje estão juntos. E o seu irmão, então, hoje é um marido ali presente, crente no Senhor Jesus, isso. Porque Deus fez ele homem, né? Isso. Então eles pensam que tem direito de mudar, mas não tem direito de mudar nada, né? Não. Quem tem direito de mudar alguma coisa é o Senhor, né? É, sim. E hoje ele vive pregando sobre o testemunho. Ele prega o evangelho e prega isso. o que ele era, como ele encontrou Jesus e como ele é depois de Jesus na vida dele. Prega, ele fala que tudo tem cura, tudo tem a cura. Deus faz milagre mesmo, né? Faz milagres. Ele muda todas as coisas. Agora, o que aconteceu na sua família depois de um testemunho tão forte desse? Meu pai e minha mãe se separaram. Foi uma reviravolta para mim, porque eu era adolescente, eu estava passando por uma fase assim que não é fácil, né? E aí eu passei por isso com meu irmão e depois eu passei a separação dos meus pais. As pessoas que eu mais amava estavam se separando. O que isso te ocasionou? Isso me deu muita tristeza. Eu comecei a me rebelar contra os meus pais. Eu não amava mais a minha mãe nem meu pai. Vocês achavam que eles eram culpados daquilo que estava acontecendo? Eu achava que eu era culpada por causa daquilo. Que você? Eu achava que eu era culpada dele estar se separando. Até chegou um ponto de eu começar a andar com pessoas erradas, fazer coisas erradas. Mas foi um pequeno tempo que isso ocorreu. Aí a minha mãe falou, vamos para a igreja comigo? Que a Ismênia tinha levado o convite da igreja, do primeiro aniversário da Igreja Batista, lá na minha casa. E isso foi uma confirmação. Minha mãe estava jogando tudo fora. Tudo que ela tinha da vida passada, ela estava jogando fora. Quando recebeu aquele convite, falou, Deus falando comigo. Ela falou, é Deus falando comigo. E eu falei... E você estava bem rebeldinha e foi com ela? Fui. Deus falou comigo e falou que tinha uma promessa para mim naquele dia. E eu segui em frente. Falei, então é esse Jesus mesmo que eu quero. É isso que eu quero. Nunca mais então. saiu do caminho do Senhor? Nunca mais. Quanto tempo faz? Uns 2 anos. 2 anos. Está lá com o pastor Luiz. Isso. Está ajudando ele lá ou não? Tô. Eu sou do Ministério Infantil, né? Eu ministro para as crianças e sou do Ministério de Louvor. Eu louvo a Deus, graças a Deus eu louvo a Ele. Amém. E os seus irmãos, os demais irmãos? O meu irmão mais velho, o meu irmão Rodrigo, que ele é do meio, ele é líder de células e também ele é líder de jovens na igreja dele. O meu irmão mais velho, ele era líder de jovens lá também, só que agora ele só ministra a palavra. E minha irmã mais nova, estou encaminhando ela também no Ministério de Louvor, né? Tô ajudando ela. Tá firme contigo? Tá firme, ela é. Então quer dizer que o teu pai, apesar de não ter conseguido ficar com sua mãe, se converteu depois também? Se converteu, hoje ele é diácono. E eu tenho eu não gosto de falar madrasta, eu tenho uma boa madrasta, ela é uma segunda mãe para mim. E ela é, assim, uma pessoa tão amável, ela é muito boa para mim. Quer dizer que Deus mudou a história da sua família? Mudou. Era uma história que estava para derrota, né? Já começando com um caso de homossexualismo, né? Sim. E Deus mudou tudo isso. Mudou, graças a Deus. Quando você vê seu irmão pregando hoje, você lembra dele vestido de mulher, se prostituindo nas esquinas, e hoje você vê ele testemunhando o amor de Jesus. O que passa no seu coração? É um sentimento assim que não tem palavras para descrever o que eu sinto, porque Jesus, ele é tão maravilhoso que ele faz coisas assim que a gente nem pensa, nossa, eu olho para o meu irmão e falo, nossa, não é possível que é ele agora. É uma alegria que não é indescritível. É uma alegria. E hoje eu tenho meu sobrinho, que é filho do meu irmão que era antes, e aí ele vai completar 1 aninho amanhã. Então, além agora ele é casado e é pai. É pai. E eu sou tia, eu sou muito feliz por isso. E foi para isso que o Senhor chamou, né? Para ser pai, né? Foi. Era isso que Deus queria para a vida dele. Só que ele tinha que aprender coisas com o que ele passou. A nossa família também aprendeu. Não foi... O mundo nunca o amou, né? Não.
E a trajetória de vida dele era para uma derrota, né? Isso, ele sempre era uma pessoa, na vida antiga dele, ele era sempre uma pessoa que dizia, ah, ninguém me ama. Mas hoje Deus mostrou para ele que ele ama tanto, que ele mudou, foi capaz de usar ele, a vida dele para mudar a minha família. Se não fosse através dele, a minha família não tinha se convertido. Amém. Como é que Deus é bom. Bom Você mesmo. que está assistindo o programa Restaurando Vidas, talvez você esteja enfrentando algo muito difícil na sua família. Talvez alguém falou para você, não tem jeito. Não tem jeito para mim, não tem jeito para você. Mas para o Deus Todo-Poderoso tem jeito. Amém. Creia no nome do Senhor Jesus, continue orando, continue buscando no Senhor, na palavra de Deus, porque haverá um tempo de livramento. Olha, é muito difícil uma pessoa abandonar o homossexualismo, é muito difícil, mas quando Deus toca no coração e aquela pessoa abre o coração, Deus muda qualquer coisa. É muito difícil uma pessoa sair das drogas, mas quando Deus ministra com o Espírito Santo e ela abre o coração, tudo pode acontecer. Creia, abençoe vidas, ore pelas vidas, invista tempo na oração, que Deus pode mudar toda e qualquer situação. Não é isso, Bianca? Isso Você sim. se sente muito bem hoje com a sua família? Sou muito grata a Deus. Eu agradeço também pelas lutas que eu passo hoje. Porque quanto mais luta, mais eu cresço, mais eu quero buscar, mais as obras do Senhor são satisfatórias para mim. Então é isso. De repente não vai ser nem a pediatria, nem a Não. professora, vai ser uma missionária. Amém! Que eu gosto também muito. Exatamente. Então agora você vai fazer um tempo de oração e buscar em Deus o que Ele quer, não é verdade? Amém, vou. Juntar com o pastor Luiz, com a Ismênia lá, e orar e buscar do Senhor. Isso Eu sim. queria agradecer pelo carinho Obrigada. de você ter participado do programa Restaurando Vidas. Obrigada. Que Deus te abençoe, que Deus te dê escolhas e que você realmente aceite as escolhas do Senhor para você, que elas são melhores que as nossas. Amém, amém. Amém. O programa Restaurando Vidas volta já já. Você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Você é um embaixador de Cristo Jesus. Você é um representante de Cristo Jesus nessa terra. Hoje eu encontro com as pessoas e elas querem ser advogadas do Senhor. Elas querem defender Cristo Jesus, elas querem brigar e falar de Cristo Jesus de uma maneira como se fossem advogados. Mas Ele não nos chamou para ser advogados, e sim testemunhas, discípulos. Agora, ser discípulo de Jesus, você tem que se encaixar em algumas prerrogativas. Para ser discípulo de Jesus, há algumas coisas que você precisa fazer e outras que você precisa deixar de fazer. E quando nós falamos principalmente em agradar a Deus, normalmente é desagradar ao mundo e desagradar a nossa própria carne, o nosso próprio ego. Por quê? Porque os nossos sonhos são carnais, são para esse tempo e para esse mundo. Os sonhos do mundo são te distanciar, porque o mundo é um sistema governado por Satanás. O mundo que nós estamos vendo aí de corrupção, de dor, de tragédias, de falta de amor, de pessoas matando outras por nada, é um sistema governado por Satanás. E se você quiser ser um discípulo do Senhor, você vai ter que ser contra tudo isso. E o Senhor Jesus, Ele nos esclarece aqui em Marcos capítulo 8, a partir do versículo de número 34, o que eu preciso para ser um discípulo do Senhor. Então,
convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque a tua palavra é a única verdade. Jesus é a palavra e nós queremos que essa palavra venha no nosso coração e provoque mudanças, Senhor Deus, mudanças tão fortes que nós nos achegaremos mais a Ti, que nós sejamos realmente lapidados pelo poder da Tua palavra. Faz um milagre nessa vida, Senhor Deus, essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada de maneira poderosa pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você quer ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus? Então você precisa observar esse texto, versículo 34 do capítulo 8 de Marcos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Negar a si mesmo num mundo tão cheio do ego como hoje, num mundo onde as pessoas querem sempre prevalecer em cima das outras, é totalmente contrário a esse sistema o que Jesus requer de nós. Negar a si mesmo é morrer para nós e deixar que o Senhor, que Cristo Jesus, governe a nossa vida. Os nossos sonhos são anulados para que os sonhos de Cristo Jesus prevaleçam. As nossas vontades são canceladas para que as vontades de Cristo Jesus prevaleçam em nós. É muito difícil o homem negar a si mesmo, porque ele sempre quer aquilo que agrada aos seus olhos, que agrada ao seu coração e que agrada à sua carne. Nós precisamos de um rompimento drástico com nós mesmos. Nós precisamos aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e começar agora a buscar Deus em todas as nossas ações, em todos os nossos pensamentos e em todas as nossas palavras. Um homem que negou a si mesmo agora, o seu vocabulário é mudado. As coisas que ele fala são coisas diferentes. As suas práticas são totalmente modificadas. Tudo que ele faz agora é para o louvor e para a glória do Senhor. E os seus pensamentos, eles são ocupados com aquilo que edifica, com aquilo que traz crescimento, produtividade para o reino. Ele não pode mais agora ocupar a sua vida com as prioridades mundanas. Não é que ele é uma pessoa perfeita, ele continua sendo um homem pecador, uma mulher pecadora, mas ele já não ama o pecado, ele já não tem atração pelo pecado, ele já deseja as coisas do alto, ele já pensa nas coisas de Deus e não nas que são aqui da terra. Negar a si mesmo é dizer: Senhor, o que tu queres de mim? Dirige a minha vida. Paulo chega a declarar: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Uma pessoa que negou a si mesmo, ela é irreconhecível para aquelas pessoas que conviviam com ela. Ela vai chegar e falar: eu não conheço mais você, você está totalmente mudado, porque agora o Espírito Santo governa. Cristo Jesus é o Senhor da sua história e da sua vida. As pessoas não querem negar a si mesmo, elas não querem morrer para si mesmo, mas nós precisamos sepultar o velho homem e precisamos querer ser discípulos do Senhor. Tem mais uma coisa que eu aprendo agora: é preciso tomar a sua cruz. As pessoas pensam que tomar a cruz é andar com uma mulher, com a sua esposa. Muitas vezes sua esposa, ela é difícil, ele fala: essa é minha cruz. O seu esposo é um homem difícil, ele diz: o meu esposo é minha cruz. Não quer dizer nada disso. A cruz levou Jesus à vergonha, a cruz levou Jesus à dor, a cruz levou Jesus à humilhação, a cruz levou Jesus à morte, a cruz levou Jesus ao extremo, para que nós tivéssemos oportunidade da salvação. A cruz era a morte para os malditos,
A cruz era a morte para os homens mais perversos. E Jesus Cristo, Ele toma a cruz que era para nós e vai até o final em obediência ao Pai. E Ele se expõe. E Ele é menosprezado. Ele é desprezado. Ele leva uma surra. Ele carrega até a exaustão. E quando a palavra de Deus diz que nós devemos tomar a nossa cruz, nós devemos nos humilhar. Nós vamos ser confrontados e afrontados pelo mundo. Nós vamos ser caluniados. Nós vamos deixar o nosso direito de lado para que pessoas prevaleçam. Nós vamos deixar, muitas vezes, os nossos sonhos para que Deus opere em nós com poder e glória e vidas sejam alcançadas. Tomar a cruz é isso. Você está disposto a sofrer por Cristo Jesus? Você está disposto a ser humilhado por Cristo Jesus? Tomar a cruz não é achar que você vai, pelo Evangelho, agora você vai ter gravata italiana, você vai andar num carro bom, porque você vai ganhar muito dinheiro com a obra, nada disso. Isso que você está vendo aí são artistas gospel, que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus e não sabem de maneira alguma o que é tomar a cruz. Tomar a cruz é humilhação, para que vidas sejam alcançadas. É você se humilhar para levar o Evangelho, e muitas vezes você vai receber a porta na cara, você vai ser humilhado, você vai ser exposto, porque você quer andar na palavra de Deus e você quer viver a palavra do Senhor. E tem mais uma coisa que Jesus requer de nós: siga-me. Você está disposto a ir onde Jesus quer que você vá? Siga-me é sair da estática, é sair do comodismo, é deixar um banco de igreja, quando você vai só para assistir culto, é fazer parte do culto, mas não só dentro da igreja, fazer parte do culto por toda a sua vida. Você vai cultuar a Deus em todo local que você estiver, com as suas ações, com as suas palavras, e pessoas vão ser impactadas pelo poder do Evangelho. Você não pode se envergonhar do Evangelho, você não pode querer poupar a sua vida da dor, porque o Evangelho é um Evangelho de dor, mas é um Evangelho de dor, mas é um Evangelho que muitas pessoas alcançarão a salvação através do seu testemunho, porque o Espírito Santo vai mudar a vida delas. Você vai sofrer para levar a palavra de Deus, mas outras pessoas vão falar, valeu a pena, porque através do sofrimento dessa pessoa, eu aceitei Cristo Jesus e eu entendo a palavra do Senhor. Como você pode dizer que é cristão, que é discípulo, se você tem vergonha da palavra do Senhor? Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho da graça. Nós temos que colocar a nossa cara a tapa e nós temos que anunciar a tempo e fora de tempo, insistir e persistir no Evangelho da graça. E Jesus te chama hoje, venha ser meu discípulo. A palavra de Deus diz que uma alma vale muito. Uma alma vale muito. E nós temos que levar a palavra do Senhor. E nós temos que levar até as últimas consequências a palavra de salvação. Você é um discípulo ou você é um religioso? Deus te chama para ser um discípulo. Aproveite a oportunidade. Receba Jesus como Senhor. Eu quero orar por você. Deus Pai, Deus de amor, Deus de infinita graça, eu abençoo essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada de uma maneira tão forte hoje, que ela tome a decisão de querer ser um discípulo, um representante de um Deus vivo e poderoso. Não há maior ministério que esse, Senhor Deus, ser o discípulo do Senhor. Faz um milagre através desse programa, que pessoas sejam tocadas, curadas, saradas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa usufruir o melhor de Deus. Deus tem algo grande para a sua vida. Não fique preocupado, apenas confie no Senhor e ame a sua palavra. Eu te abençoo em nome de Jesus. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.